Fala amigos, boa noite mais uma vez. Vamos acompanhar aí a coletiva do técnico Thiago Carpini falando sobre essa vitória rubro-negra, essa virada de chave do Vitória na competição do Campeonato Brasileiro. Vou pedir para você deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal e vamos acompanhar agora o que falou o Thiago Carpini após a vitória do Leão. Vamos lá. Vamos lá então. Entrevista coletiva com o Thiago Carpini. A primeira entrevista vai ser... Carpini, boa noite. Parabéns por essa grande vitória aqui na Liga Arena, né? Uma atmosfera incrível, o torcedor apoiando, uma pressão absurda, e o Vitória consegue um resultado que afasta um pouco mais da zona de rebaixamento e dá tranquilidade para a sequência. Eu queria que você fizesse um resumo do jogo e do que foi, claro, preponderante para esse resultado tão expressivo. Bom, boa noite. Realmente fizemos uma grande partida dentro daquilo que foi proposto. Soubemos sofrer na sua maioria do tempo do jogo. Em qualquer situação que se enfrente o Atlético aqui na Arena é sempre muito difícil. A atmosfera, né, o caldeirão que o torcedor faz aqui realmente apoia demais a equipe, e a gente soube suportar todos esses aspectos, né, com inteligência, com estratégia. Eu acho que para nós conseguirmos essa terceira vitória consecutiva, agora a nossa melhor sequência, né, de 12 pontos disputados, fizemos 3 vitórias seguidas, mais um empate em Belo Horizonte. Então a gente vem crescendo no momento onde algumas equipes vêm tendo dificuldade. O Vitória vem conseguindo se fortalecer mentalmente, em outros aspectos, coletivamente. Um time que mais uma vez competiu muito. Vale ressaltar aqui a partida de novo que fez o Arcanjo, por muitos momentos criticado por grande parte da imprensa e da torcida. A entrada do Edu, que fez uma grande partida. Os jogadores que têm entrado e feito a diferença. Então, mostra mais uma vez a qualidade que nós temos coletivamente. E a gente não fala em nada diferente ainda que não for a permanência. A competição do Vitória é permanência. A gente não deixa se iludir por esses momentos. Eu acho que o maior adversário de hoje, sem contar o torcedor do Atlético, a Arena e a equipe do Atlético, que é uma excelente equipe, éramos nós mesmos, né? Então eu acho que as armadilhas do sucesso, de um bom momento, então acho que a gente mantém o alerta ligado, a cordinha esticada. Essa pontuação ainda não nos garante nada. Carpini, boa noite. Dorival Crispim, Rádio Transamérica. Dá para dizer que o comprometimento e a disciplina tática vem sendo assim as grandes virtudes do Vitória nessa reação no campeonato? Sem dúvida. Eu não acredito num futebol de alta performance sem compromisso e comprometimento. Dentro disso você começa a colocar ideias coletivas, individuais, capacidades individuais dentro de um todo. Eu acho que não só isso, mas a coragem, né, a capacidade, por mais que nós tenhamos e a gente reconhece, eu acho que isso é um primeiro ponto. O Vitória reconhece as suas limitações, isso faz de nós uma equipe mais forte. Eu acho que a nossa organização, a estratégia em cima de cada jogo, nós trabalhamos hoje uma formação que ainda não havíamos testado de início, né, dentro dessa competição, justamente para enfrentar o Atlético em cima daquilo que nós vimos. Então, a aceitação dos atletas tem sido de fundamental importância e, sem dúvida, contribui para esse bom momento da equipe. Carpini, Jonathan Mendes, Rádio Manabê aqui de Curitiba. Dos últimos 4 jogos, né, de 12 pontos, 10 pontos conquistados pela equipe, né, que acaba subindo, né, a equipe do Vitória na tabela de classificação, que foi fundamental, né, a conversa com você com os jogadores desses jogos. Isso já dá para projetar, né, o Vitória projetando uma Sul-Americana para o ano de 2025 também. Essa construção ela vem sendo gradativa. Desde a minha chegada, se não me falha a memória, na 7ª, 8ª rodada, nós tínhamos 1 ponto apenas na competição. Hoje o Vitória com 38, 11 vitórias, então muita coisa vem sendo construída, erros, acertos. Então não dá para te colocar uma situação que eu possa acreditar os méritos dessa campanha, mas é um todo, um compromisso dos atletas, o entendimento daquilo que é proposto, a nossa parte tática, as variações dentro de cada sistema, mas o mais importante é a execução desses atletas e o nosso compromisso coletivo. Acho que isso tem sido pontos fundamentais numa campanha de recuperação de uma equipe que aprendeu a sofrer, que vem sofrendo desde o início da competição. 2 anos atrás o Vitória era uma equipe de Série C, e hoje poder chegar na Arena da Baixada e quebrar um tabu aqui na Liga Arena, de acho que 11 anos que o Vitória não vencia aqui, há mais de 10 anos que não vencíamos no Maracanã e vencemos o Fluminense lá. Então foram
muitas marcas, muitos números que vieram contribuindo para esse bom momento da equipe. E como eu disse anteriormente, a gente não fala de Sul-Americana, mesmo porque os 38 pontos não nos garante a permanência. Acho que uma coisa de cada vez, cordinha esticada, alerta ligado, e a gente tem agora uma semana para melhorarmos enquanto equipe, também individualmente, para fazer um jogo muito difícil contra o Corinthians sábado no Barradão. Boa noite, Carpini aqui. O crescimento do Vitória desde a sua chegada, a amostra é muito grande. O time taticamente muito bem na marcação, tendo as transições de saída de contra-ataque. Hoje, a jogada do segundo gol foi um dos gols mais bonitos que o Vitória fez no Campeonato Brasileiro. Queria saber de você também, além desse amadurecimento da sua equipe, pelo seu bom trabalho, a equipe vem ganhando de adversários diretos nessa luta contra o rebaixamento. Ganhando Juventude, Fluminense, Bragantino, ganhando Fluminense também no Maracanã, Atlético Goianiense hoje aqui. O quão importante ajudou talvez esse fator, jogar contra adversários diretos, para essa luta contra o rebaixamento? Bom, obrigado primeiro pelas palavras, pelo elogio, né? É tão difícil às vezes as pessoas reconhecerem nosso trabalho. As críticas, elas são mais duras do que os elogios, e fico feliz com as suas palavras, porque eu vejo Vitória realmente dessa maneira. Como eu disse, a nossa construção tem favorecido e levado a Vitória a esse momento. O jogo anterior do Fluminense foi importante para a maneira que nós chegamos aqui contra o Atlético Paranaense. A partida que nós conseguimos buscar um empate na Arena MRV foi muito importante, aquele ponto para a nossa vitória contra o Bragantino. E eu acredito muito nessa construção de ideias, nessa entrega, nesse compromisso coletivo, que para mim é o mais importante. E a gente está muito feliz com tudo que nós temos vivendo aqui, né? A melhora realmente ela é nítida, notória, mas a gente tem muito ainda a buscar evoluir dentro dessa competição em todos os aspectos. Como eu disse anteriormente, não nos garante nada ainda essa pontuação, mas a gente começa a respirar um pouquinho. Talvez esse seja um ponto diferente também dessa equipe que vem sofrendo desde a primeira rodada. E aí você começa na dificuldade, você aprende mais e caleja mais, né? Isso eu falei no pré-jogo e é realmente o que eu compartilho com os atletas. Talvez em alguns jogos que nós enfrentamos equipes de capacidade, de níveis maiores e melhores que a nossa, e a gente não tem problema nenhum em falar isso, porque nós reconhecemos nossas limitações, nós encaramos sempre como decisões, e acho que foi isso que vem fazendo a diferença nesses confrontos diretos. Talvez para algumas equipes de um porte maior é mais um jogo, para nós é o jogo, e tem sido assim, e vai ser assim até o final da nossa competição. E sábado tem mais o jogo da nossa vida, na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, e a gente espera preparar bem uma ideia talvez um pouco diferente de hoje para esse jogo de sábado. Boa noite, Carpini, Mel Pires da Sintonia Esportiva. Carpini, dos últimos 9 pontos possíveis, 9 pontos conquistados. Se fosse para definir esse momento do Vitória, qual palavra você usaria e por quê? Bom, definir uma palavra, eu acho que compromisso. Eu acho que é nítido, mas eu queria definir em uma palavra que a gente usa muito dentro do nosso ambiente: propósito. Se fosse para dar errado, já tinha dado. E eu acredito muito nisso, eu não acredito nas coisas que acontecem por acaso. E a gente tem vivido aqui momentos importantes, porque nós nunca deixamos de acreditar em todos os momentos, principalmente nos momentos de maior dificuldade. Não se mudou uma maneira de trabalhar, uma maneira de agir, uma maneira de cobrar. As convicções dentro daquilo que está sendo feito, independentemente do resultado. Coisas que eu sempre falei e é o que eu acredito. Eu acho que depende muito de como ganha e como perde. Isso para mim tem muito peso. Então eu fico com essa palavra, propósito e não o acaso. Carpini, Anderson Matos, Canal Dinâmico. Carpini, pela primeira vez na Série A, o Vitória venceu 3 seguidas e virou uma partida. A que se deve essa evolução tão acentuada nesse momento tão importante? Compromisso coletivo, a aceitação às ideias. Eu falo isso sempre, repito, propor as ideias não é tão difícil, executar é muito mais. Enfrentar uma equipe do tamanho do Atlético Paranaense em qualquer circunstância, a gente esperava que seria o que foi, essa dificuldade, mas eu acredito que esse compromisso coletivo, para mim, que é o mais importante, tem sido fundamental. Gabriele Gomes, Globo Esporte. Gostaria que você falasse sobre a importância de Alejandro para a equipe e o momento que vive o jogador no Vitória. Fantástico momento pessoal do Alejandro, que bom que esse momento ele tem vivido aqui no Vitória. Não tenho certeza que nós temos contribuído coletivamente muito para esse bom momento individual dele.
E seria muito injusto da minha parte falar apenas do Alejandro, né? Ele tem sido decisivo, é o que se espera de um artilheiro como ele, com a capacidade que ele tem em gols. A entrada do Janderson foi importante, o Lauan quando participou, Edu, Wagner, Neres, Machado, enfim, acho que eu poderia citar tantas outras boas situações que nós temos dentro do nosso coletivo. Então, feliz pelo Alejandro, pelo momento dele, mas nós temos mais 6 decisões pela frente e ainda contamos aí com os gols dele. Fábio Almeida, canal do PH. Carpini, podemos dizer que hoje o Vitória foi cirúrgico e aproveitou a chance que o Atlético concedeu? Sem dúvida. E hoje também não podemos negar que, além de cirúrgico, contamos um pouco com a sorte. E essa sorte talvez esteja atrelada a um momento ruim do adversário, né? A gente sabe que quando as coisas não vão bem, as coisas tendem a dar errado. Nós já vivemos isso nessa competição, eu acho que o Atlético acredito que está vivendo esse momento, não estou no dia a dia do clube para saber, mas sem dúvida teve situações ali que o empate não seria nada muito fora do contexto, né, pelas chances criadas. Então, temos também que reconhecer esse momento bom e precisa também de um pouquinho de sorte. Professor, primeiramente, parabéns pelo resultado, boa noite. No começo de sua passagem pelo Vitória, você falou em algumas coletivas que o Vitória nem sempre ia jogar da maneira que você entende que é o correto no futebol, mas que sempre ia fazer o necessário para vencer. Hoje você já vê que o Vitória joga de uma maneira que você entende, mas que seja o correto no futebol? É difícil falar isso mesmo porque eu acredito que o futebol não tem o correto, não tem o certo e errado. Tem o que dá certo e se para aquele momento funcionou, é o correto. Daqui a pouco o que a gente tem feito para essa partida, para a próxima pode ser que não aconteça e não significa que é errado. Então acho que são ideias, dentro das ideias que estão sendo propostas, a gente está conseguindo caminhar bem as coisas e principalmente o resultado da nossa recuperação dentro de uma competição de altíssimo nível, de muita dificuldade. Então a gente está muito, muito contente com esse momento, mas otimista ainda com os jogos que vêm pela frente e muito ciente das dificuldades que ainda nós vamos enfrentar. Essa briga na parte de baixo da tabela, ela está toda em aberto e nada vai se definir agora. Entrevista coletiva com o Thiago Carpini encerrada.